Arrascaeta pode ser agraciado com medalha Tiradentes. Flamengo e Fluminense é adiado e causa revolta entre torcedores tricolores. Cusco ainda não se conformou com a derrota para o Flamengo e sobe o tom. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, tudo isso para vocês é inteiramente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Trazer aquela palavra de meditação que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, em nome de Jesus, e que essa venha a ser a melhor sexta-feira de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Galera, rapaz, o negócio não tá legal não. Não pra gente rubro-negro, que tá muito bem, graças a Deus. Mas pra torcida do Fluminense não tá bom não. O que acontece? O Flamengo houve um atraso no retorno ao Brasil, né? Depois aí da vitória em Cusco, lá na altitude, por 2-0, né? Gol de Bruno Henrique, gol de Arrascaeta, os dois remanescentes de 2019. E por conta disso, o Flamengo emitiu um comunicado aí, à CBF, pedindo para adiar o jogo, ou seja, tirar de sábado, amanhã, dia 11, aniversário da minha irmã, para domingo, dia 12, né? E a CBF aceitou esse pedido do Flamengo. E o jogo será no domingo, no mesmo horário, às 18 horas. O Fluminense emitiu aí também um comunicado, né? Mesmo assim, os torcedores do Fluminense não gostaram nem um pouco. Estão aí arrancando os cabelos, fazendo postagens nas redes sociais, reclamando. Meu amigo Samba Tricolor, um abraço para você, também reclamou aí, não gostou nem um pouco dessa mudança, né? Alguns torcedores falaram até que vão cancelar a compra dos ingressos para o jogo do Fluminense, se eu não me engano, na terça-feira, né, pela Libertadores da América. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Não gostaram nem um pouco, nem um pouco. Tá aqui a matéria, ó. Fluminense e Flamengo adiado para domingo. Abre aspas, CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo, dia 12, atendendo o pedido dos dois clubes em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após estreia na Comebol Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18 horas. O horário continua o mesmo. Agora vocês imaginam. A torcida não gostou nem um pouco desse adiamento aí para ajudar o Flamengo. Para ajudar o Flamengo. O Flamengo não teria tempo hábil para descansar, não teria tempo hábil para descanso. Inclusive, o elenco do Flamengo treina hoje às 10 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. Amanhã o Flamengo realizará mais um treino, também, se eu não me engano, às 10 horas da manhã. Aí os jogadores não vão para casa, vão continuar lá no CT Ninho do Urubu, né, em concentração. E no domingo, pela manhã, o técnico Leonardo Jardim fará aquele trabalho de reativação. É um método de trabalho que ele tem para as 18 horas, Flamengo e Fluminense se enfrentarem no Maracanã. Então, o Flamengo não teria tempo para descanso, tendo em vista que os jogadores que atuaram em Cusco farão apenas trabalho regenerativo na academia. Ou seja, esses jogadores só iriam participar amanhã do trabalho de reativação para jogar à noite. Então, parabéns ao Fluminense, que também aí entendeu e aceitou, mas os torcedores do Fluminense não gostaram um pouco aqui. O Fluminense emite nota oficial sobre adiamento de clássico contra o Flamengo. Mesmo justificando a mudança, a torcida tricolor não aprovou a postura do time, mostrando revolta nas redes sociais. Entendo também os torcedores do Fluminense, né? Perderam aí o campeonato carioca para o Flamengo, estão ainda chateados por conta disso. E isso veio ajudar o Flamengo, lembrando que o jogo do Fluminense na Libertadores será em casa, será no Maracanã,
né? Não vão precisar viajar. Bom, então, seguindo aqui, ó, o elenco do Flamengo, né, se representa hoje 10h30, né, eu falei 10 horas, 10h30 da manhã, para poder iniciar os trabalhos aí focado no jogo contra o Fluminense. Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense no Maracanã é a seguinte, segundo o Jornal Fla. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Antes que eu esqueça, falei aqui Everton Araújo, Everton Ribeiro está fazendo mais um ano de vida. Parabéns, Everton Ribeiro, e a toda a sua linda família, em especial para o Totói, né? Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que essa data se repita por muitos e muitos anos. A provável escalação do Fluminense é a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Freit, James e René, Martinelli, Hércules e Luciano Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Essa daí é a provável escalação. Lembrando, a escalação oficial do Flamengo sai 1 hora antes da partida, ou seja, às 17 horas estarei trazendo para vocês em todas as nossas plataformas a escalação oficial emitida aí pelo técnico Leonardo Jardim. Bom, como eu falei da CBF, que acatou aí o pedido do Flamengo pelo adiamento da partida, a CBF fechou os 2 últimos patrocínios da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol fechou ontem, quinta-feira, os 2 últimos patrocínios da seleção, que é com a Amazon e a Azul Companhias Aéreas, né? Espero que a seleção brasileira consiga aí ter boas atuações e que conquiste mais um título. Tá muito difícil pelo que nós temos visto aí nos amistosos, né? Bom, vamos falar aqui da Libertadores das Américas, estreia do Flamengo contra o Cusco. O bicho tá pegando por lá. O jornal peruano tá revoltado por conta de uma brincadeira que o Flamengo fez. O Cusco está revoltado aí com a Conmebol por conta da arbitragem. Eu vou trazer essas informações aqui para vocês. Jornal do Peru se irrita com zoação do Flamengo após vitória sobre o Cusco. Abre aspas. Flamengo se proclama o verdadeiro imperador da América. Fecha aspas, diz o portal Libero. Vamos lá. Postura do Flamengo na internet após a vitória no Peru incomodou alguns setores no país. Isso porque na quarta-feira, dia 8, o Flamengo venceu o Cusco do Peru pela Libertadores. Assim, o Flamengo decidiu fazer uma brincadeira nas redes sociais que desagradou os peruanos. Abre aspas. Os brasileiros zombaram do adversário e até mesmo da história do Império Inca. Além disso, ao se autoproclamar o verdadeiro imperador do continente, ele minimiza a importância do renomado Império Inca, embora tudo não passasse de uma brincadeira, fecha aspas, destacou aí a matéria do portal Libero do Peru. Inclusive o Flamengo apagou essa postagem, tá? Tem pessoas que não aceitam alguns tipos de brincadeiras, né? E assim, eles acham que o Flamengo desrespeitou a cultura deles, desrespeitou a história deles, desrespeitou o imperador deles. Mas o Flamengo aí voltou atrás e apagou essa brincadeira, mas não emitiu nenhum comunicado pedindo desculpa nem nada, mas só em ter apagado já é uma demonstração, né? Já é um pedido de desculpa, né? Bom, ainda falando sobre a Libertadores, o Cusco sobe o tom e realiza reclamações formais após derrota para o Flamengo na Libertadores. Derrotado pelo Flamengo na quarta-feira, dia 8, Cusco do Peru não consegue aceitar o resultado. Ontem, quinta-feira, o time peruano informou que entrará com uma reclamação formal junto à Conmebol sobre o desempenho da arbitragem no duelo realizado no estádio Inca Gracioso de la Vega. Me lembra muito o Zorro, né? Dom Diego de la Vegas. Bom, em comunicado divulgado nas redes sociais, o Cusco fala em tom de revolta e pede respeito ao futebol peruano. Além disso, o clube solicitou a análise do VAR para 2 lances durante o jogo de abertura do Grupo A da Copa Libertadores das Américas. Os lances são os seguintes: a pisão de Gonzalo Plata, né, no jogador do Peru, quando o jogo ainda estava 0-0.
tá? Na minha opinião, como torcedor flamenguista, sem clubismo, era para expulsão. Eu não sou árbitro, mas eu estou falando como torcedor. Era para expulsão. Assim como aconteceu no outro jogo da Libertadores da América, que eu não vou citar o nome do clube, que também o jogador entrou na canela do adversário, né? Esse jogo ficou em 1-1, e não foi expulso também. Erro da arbitragem. O Flamengo não tem culpa nenhuma. O outro lance foi o gol anulado, que teve a revisão do VAR, né? Na partida já estava 1-0 para o Flamengo. Eles contestam esse impedimento. Foi algo ali milimétrico, mas vou ser sincero para vocês. A Conmebol, com todo o investimento que tem, com todos os clubes associados, uma imagem ridícula daquela de VAR, eu tenho minhas dúvidas também, não vou falar que estava ou não, porque a imagem estava muito ruim, imagem borrada. A minha imagem aqui, né, de vídeo, que é feito pelo celular, é muito melhor do que aquela imagem da transmissão do jogo. Horrível, péssima, né, péssima. Então, um trecho da nota diz o seguinte aqui, só um trecho, lá na nossa página Maurício Paula Santos, naquela rede social que tem um F branco como símbolo, tem toda a matéria, tem todo o trecho, tem toda a nota emitida pelo Cusco. Vamos lá para um trecho que eu separei para vocês aqui. Abre aspas. Para a família Dourada, imprensa e público geral, Cusco FC, como instituição comprometida com os valores do futebol sul-americano, expressa profundamente preocupação pelos fatos ocorridos durante a partida contra o Flamengo. Essas reclamações serão enviadas à Conmebol junto à Federação Peruana de Futebol, com quem esperamos manter um diálogo construtivo que contribua e fortaleça a confiança na arbitragem do futebol sul-americano. Como eu falei, é apenas um trecho, tá? Da matéria que está completa na nossa página, senão ia ficar muito extenso aqui e tem outras coisas para tratar com vocês. Como tem outras coisas, mudando aqui de assunto, Jorge de Arrascaeta, o nosso gringo mais brasileiro do Brasil, pode ser agraciado com a medalha Tiradentes. É isso aí. O presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, do PL, propôs conceder a medalha Tiradentes a maior honraria do estado do Rio de Janeiro ao meia Jorge de Arrascaeta do Flamengo. A homenagem foi motivada principalmente pelo gol marcado pelo uruguaio na vitória por 2-0 sobre o Cusco na estreia do Flamengo na Libertadores de 2026. Delaroli destacou a importância de Arrascaeta para o clube desde 2019, citando sua participação na virada histórica contra o River Plate naquele ano e os diversos títulos conquistados com a camisa do mais querido. E aí, vocês acham que o nosso gringo merece essa honraria? Eu acho que sim. Ele e Bruno Henrique aí são os dois maiores campeões vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? E ele é o gringo que mais jogou aí com a camisa do Flamengo. Bom, outra informação aqui é que Flamengo sela parceria e vê Maracanã como peça-chave para ampliar receitas fora do futebol. Vamos lá, Flamengo e Fluminense e o Maracanã estão próximos de firmar parceria com a produtora 30E para gerir a comercialização shows no estádio. O modelo segue padrão semelhantes ao Allianz Parque e tem como foco atrair eventos internacionais. A iniciativa faz parte da estratégia de profissionalizar e aumentar receitas fora do futebol, utilizando datas sem jogos para expandir o calendário de entretenimento. A expectativa é de impacto financeiro já no segundo semestre. Se eu não me engano, tem um show agendado aí para junho ou julho de Paul McCartney, né? Ex-Beatle aí, tá? Será realizado, acho que é em junho, será realizado na data FIFA, não tem jogo no Maracanã. Além do estádio, o Maracanãzinho também será incluído no projeto, ampliando a realização de eventos. As negociações estão em fase final e o acordo deve ser anunciado em breve. Ao contrário do que acontece no Allianz Parque e na Arena MRV, a prioridade é o futebol. Nas datas que não tiverem jogo de Flamengo nem Fluminense, poderá ser realizado grandes eventos,
nacionais e internacionais, sem interferir no futebol. Sem interferir no futebol. Fiquem muito cientes disso. Prioridade sempre é o futebol, tá? Bom, então vamos seguindo aqui com as informações, tá? O Flamengo está de olho no mercado em busca de um lateral esquerdo devido à oscilação de Ayrton Lucas e a possibilidade de Alexandro deixar o clube no fim da temporada. Se aparecer oportunidade na próxima janela, o clube irá fechar o negócio, caso não, vai aguardar o fim do ano, tá? O Flamengo vai em busca de um lateral, mas assim, a tendência é de uma oportunidade de mercado. A prioridade do Flamengo na janela do meio do ano é o quê? Um centroavante. Mas temos visto aí que Ayrton Lucas não tem vindo bem das pernas, literalmente, e Alexandro pretende se aposentar no final do ano. O Flamengo não tem nenhum nome em mente, não tem nenhuma indicação de lateral esquerdo, mas se surgir uma oportunidade que o Flamengo possa contratar esse jogador sem interferir no dinheiro que está reservado para contratar um centroavante, o Flamengo irá trazer esse jogador, tá? Bom, outra informação aqui é que o Flamengo lançou oficialmente o manto número 1 branco. O novo manto número 1 já está disponível em todas as lojas oficiais do Mengão e também no site oficial. Os valores são os seguintes, meus queridos: salgadinho, manto 1 branco sem patrocínio, R$ 449,99, ou seja, 450 berimbau. Manto 1 branco com patrocínio, R$ 639,99, ou seja, R$ 640. Você ainda vai exibir o patrocínio, os patrocinadores do clube, né? Vai fazer propaganda, ainda vai ter que pagar mais. Manto 1 branco, manga longa, sem patrocínio, R$ 599,99, ou seja, 600 birimbau. Rapaz, para um país, o salário mínimo gira em torno aí de R$ 1.400, está completamente fora da realidade, né? Eu estou falando, sendo muito realista, tá? Pretendo adquirir aquele 12 parcelas a perder de vista, mas para os moldes, né, do povo brasileiro, do salário nacional, está salgado, muito salgado mesmo, né? Bom, mas para quem ama, já deixo bem claro, comprar sem patrocínio, tá? Não vou comprar com patrocínio, porque pagar, né, aquilo tudo para poder fazer propaganda dos malucos. E ainda, pô, vou tentar botar aqui para ver os mantos, né? Para vocês verem aqui nesse vídeo, para nós estarmos encerrando a matéria. Tem um aqui, ó, com o Jorginho de Arrascaeta, né? Acho que aqui dá para ver bem. Eu gostei, achei bonito. O pessoal fala que lembra um pouco do São Paulo, né? Aqui tá, né, os 4 modelos, com patrocínio, sem patrocínio, e o Simba Latino lá fora. No final do vídeo, tá bom. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.